Hoje no Cartório Contemporâneo, entrevistamos o ministro Cláudio Brandão. Falamos com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. O Cartório Contemporâneo é o nosso espaço de conversa com grandes nomes do direito sobre a atividade notarial e registral, os desafios e transformações no mundo do trabalho. Hoje, temos a honra de receber um convidado muito especial, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que nos ajuda a entender o papel da Justiça do Trabalho frente aos temas mais atuais da saúde e modernização nas relações laborais. Ministro, muito obrigado por estar conosco. É um prazer estarmos juntos hoje conversando sobre um assunto tão importante no contexto contemporâneo, considerando a importância da preservação da saúde do trabalhador, da pessoa trabalhadora e, evidentemente, quando eu falo em saúde, eu falo em meio ambiente de trabalho seguro e saudável, eu falo também na preservação das relações humanas no ambiente laboral, eu falo no combate ao adoecimento do trabalho, especialmente ao adoecimento mental no trabalho, eu falo do direito à desconexão, que é um dos temas mais importantes do contexto contemporâneo, tendo em vista o avanço das tecnologias. Enfim, é um tema bastante interessante, como podem ver, bastante também diversificado, com diversas variáveis que conversaremos ao longo dessa nossa conversa. O Poder Judiciário tem observado um aumento de ações trabalhistas relacionadas a assédio moral ou adoecimento no trabalho? Infelizmente, a resposta é positiva. Nos últimos anos, e são dados interessantes também de serem ditos, não são apenas dados do Brasil. O mundo inteiro, a OIT tem divulgado dados sobre isso, se constata um aumento nos casos de adoecimento mental no trabalho, por várias razões. As demandas do cotidiano cada vez mais exigem da pessoa um desempenho quantitativo muito maior do que a capacidade pode atender. Ou seja, os avanços do cotidiano exigem da pessoa que esteja preparada para desafios que muitas vezes ela não está preparada para vivenciar, e o mundo exige isso. Segundo, a tecnologia foi prometida para nós como instrumento que nós trabalharemos menos. Até hoje eu nunca vi esse dia chegar. Cada vez mais trabalhamos, porque é muito fácil perceber a mudança no contexto do mundo contemporâneo. Eu fiz esse ano 43 anos que entrei na Justiça do Trabalho, 5 e pouco como servidor e 36 anos como magistrado. Era 38 anos como magistrado. Em dezembro desse ano farei 39 anos como magistrado. Sempre me disseram que eu ia trabalhar menos, mas antigamente havia uma diferença fundamental da minha condição de servidor. Quando eu fechava a porta da vara onde eu trabalhava, eu deixava ali o meu trabalho. Hoje eu levo meu trabalho comigo. Ou seja, o smartphone, a tecnologia, ela invade nossa vida e não pede licença. E hoje um dos temas mais interessantes do mundo contemporâneo, por exemplo, é o direito chamado direito à desconexão. É o direito que a pessoa tem de não estar conectada ao seu trabalho. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa é demandada 24 horas por dia e ela não está obrigada a responder uma mensagem do seu chefe, por exemplo, sábado à tarde, se ela não trabalha nesse horário. Isso é tempo de serviço. É importante que se diga isso. Eu vi ontem, por exemplo, que saiu uma discussão aqui no Tribunal do Brasil, que houve condenação em hora extra porque a pessoa recebia a mensagem do WhatsApp no final de semana. Mas isso é verdade, é assim que deve funcionar. Por quê? Porque a pessoa não está obrigada, senão, a cumprir aquele limite de tempo que o seu contrato de trabalho exige. Claro que há profissões, há ocupações em que a pessoa fica de plantão, por exemplo. Alguém que trabalha para manter sistemas de alto desempenho. Sistemas bancários, por exemplo. O banco não pode parar, o tráfego aéreo não pode parar, o aeroporto não pode fechar. Por isso, há demandas a eletricidade não pode deixar de ser fornecida. Então, a equipe de campo, a equipe de sobreaviso, de prontidão e a equipe de sobreaviso. São serviços de alta demanda. Então, a primeira equipe está fazendo o serviço na rua quando há uma necessidade de um trabalho emergencial, ou, aliás, o trabalho cotidiano, melhor dizendo. Mas se aquela equipe não for suficiente, há uma segunda de prontidão. Mas a lei diz, isso não é uma lei nova, é uma lei de 1943, que essa equipe de prontidão ela recebe um determinado valor, menos do que a hora normal de trabalho, para não trabalhar, ou seja, é como se fosse uma remuneração, é uma remuneração por estar à disposição do seu empregador. Qualquer pessoa de plantão, uma expressão comum, recebe ou deveria receber esse pagamento para atender demandas emergenciais. E é uma terceira equipe, pode haver a equipe de sobreaviso.
é aquela que fica em casa, a equipe de prontidão fica geralmente na empresa, no alojamento, enfim, para ser demandado e ser acionado de maneira mais imediata. E a equipe de sobreaviso que fica mais distante, fica em casa, mas, por exemplo, não pode beber, não pode viajar, hoje não pode ficar longe do acesso ao telefone celular, porque, em havendo necessidade, pode ser chamada se a prontidão não for suficiente para atender aquela demanda. Então, isso mostra que a desconexão, então essas pessoas precisam estar conectadas, usando a expressão do mundo contemporâneo. Mas se eu não estou nesse universo de pessoas que têm essa obrigação contratual, eu não tenho a obrigação de responder uma mensagem domingo à tarde, porque é o meu tempo livre. E isso hoje tem sido tratado como direito à desconexão, que é um dos temas em que a tecnologia acrescentou uma realidade que não era presente, evidentemente, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. A internet é dos anos 90, que mudou o mundo, mas mudou radicalmente, fazendo com que nós estivéssemos e estejamos à disposição da tecnologia 24 horas por dia. Então, isso faz com que novas demandas surjam e, evidentemente, gerando pressões que podem acarretar adoecimento mental no trabalho. E, nesse contexto, também é importante dizer que a síndrome de burnout, que é o esgotamento mental, foi caracterizada há pouco tempo como doença ocupacional, ou seja, aquele estado de absoluta impossibilidade de dar conta das demandas que leva a pessoa à exaustão mental. Então, toda essa temática tem a ver com o adoecimento mental no trabalho. Então, seja porque o diagnóstico venha sendo aprimorado ao longo do tempo, seja porque as pessoas no mundo contemporâneo estão mais sujeitas a essas pressões por desempenho, por metas, por resultados, e que gerando essa competição interna muitas vezes pela ascensão profissional, e as pessoas sentem o seu sofrimento, e o sofrimento passa a ser caracterizado pelo maior absenteísmo, ausências ao trabalho. E quando, por exemplo, um chefe nota que alguém que tinha um determinado perfil, só um exemplo, começa a apresentar um comportamento um pouco diferente, é o momento de olhar para aquela pessoa, de escutá-la, como eu falei há pouco, de uma maneira qualificada, porque pode ser um sintoma de um início de um adoecimento mental no trabalho. Então, nós falamos tudo isso, nós estamos falando também do assédio moral. E o que é o assédio moral? Isso também é importante dizer, porque ele sofre uma inovação nesse tema, muito importante agora, nos últimos anos. O assédio moral é um fenômeno típico do mundo do trabalho, porque é a pressão exercida para que a pessoa se sinta alijada do contexto em que o trabalho lhe abraça, digamos assim. O assédio moral pode ser caracterizado por pressões repetidas e prolongadas, em que a pessoa sofre essa pressão desmedida, uma pressão sem limites, e que vai fazendo com que essa pessoa seja de alguma forma discriminada no seu ambiente laboral. É a pressão para excluí-la do grupo, que ela se sinta impotente para dar vazão às suas demandas. E o assédio moral, eu disse há pouco que ele tem como ponto característico a repetição de condutas agressivas. E quando eu falo agressão, é agressão que pode ser um gesto, pode ser uma perseguição. Por exemplo, deixar a pessoa sem trabalhar é uma forma de assediá-la. Mas eu quero também dizer que a Convenção 190 da OIT, ela traz para o Brasil um avanço muito grande, quando ela estabelece uma equivalência entre violência e assédio. Só para dizer a quem nos assiste, a Convenção 190 está em processo de ratificação pelo Congresso Brasileiro. O Brasil assinou a convenção e, ao assiná-la, ela é enviada para o Congresso delibere sobre a sua ratificação plena. Mas ela traz uma inovação muito grande, que ela rompe com o conceito de repetição, trazendo algo que é inovador, que é o assédio por ato único. A depender do ato, um simples ato, portanto, único, pode caracterizar o assédio, pelo potencial de agressão que ele tem. E também é importante dizer que não raras vezes o assédio sexual moral é fruto do assédio sexual não correspondido. Do assédio sexual enquanto violência à liberdade sexual. E neste ponto, a forma mais comum é do homem em relação à mulher, do chefe em relação ao subordinado. Olha isso, do chefe em relação à subordinada. A forma mais comum é essa, embora não seja a única. Pode ser assédio, pode acontecer no plano vertical, no plano horizontal, entre colegas do mesmo nível. Porque o assédio sexual, para efeito trabalhista, de uma maneira geral, é a violação à liberdade de escolha sexual. Um beijo, por exemplo, não autorizado é assédio sexual para efeito de reparação. Pode não ser crime. É importante saber essa diferença. Para o direito penal,
O assédio sexual tem uma conduta própria, definida, que tem como pressuposto sempre a relação hierarquizada vertical descendente. É sempre do superior ou da superiora em face do subordinado ou subordinada. Para fins trabalhistas, para efeito, por exemplo, de indenização, é violação à liberdade sexual. Ponto. Qualquer forma. Pode ser um gesto, pode ser um atentado ao pudor, pode ser um abraço com fins libidinosos não autorizado pela pessoa. E, como eu disse antes, né, é sempre mais presente do homem na posição de hierarquia superior em relação à mulher. E muitas vezes, por não atender a esse desejo sexual do homem em relação à mulher, que é típico do assédio, a mulher passa a ser assediada moralmente. Era colocada para fazer tarefas que não eram dela, próprias dela, às vezes tarefas que em relação às quais ela não tem condição de dar conta, para ser perseguida, para ser maltratada, para ser identificada como alguém que não é competente, ela é alvo de apelidos, enfim, todas essas formas, e podem perceber, é uma maneira bastante diversificada, caracterizam assédio moral. E tudo isso está envolvido na temática do adoecimento mental no trabalho. Na sua visão, como os cartórios podem contribuir para um ambiente mais saudável e produtivo? Essa pergunta é muito boa, porque ela envolve, primeiro, uma decisão estratégica de tornar o ambiente de trabalho seguro e saudável. Ponto. Então, veja, como pode ser... O primeiro ponto é olhar o seu ambiente laboral. É olhar quem compõe esse ambiente, quais são as práticas nele existentes. E começar a discutir abertamente com as pessoas que lá atuam o que pode ser feito para tornar o ambiente de trabalho melhor. E eu disse, não é apenas ouvir, é escutar. E escutar pode ser que a pessoa não esteja preparada para ouvir o que ela não quer, mas precisa ser dito. Primeiro, estabelecer canais de boas práticas, difundir boas práticas. Combater a discriminação em todas as suas formas. Estimular a escuta ativa por canais competentes, com canais adequados. Muitas vezes, a pessoa não quer enxergar que no seu ambiente laboral a relação existente lá é tóxica, o ambiente é tóxico. E muitas vezes não há nem canais de escuta verdadeiros, são pseudo-canais, às vezes nem tem um canal de escuta. Às vezes não tem nem uma estrutura formal criada para permitir que sejam recebidas denúncias ali de práticas nocivas ali existentes. E nós estamos falando de instituições que têm um papel muito importante no contexto do Estado contemporâneo. O cartório nada mais é do que uma entidade que está a serviço do Estado para a prática de atos, enfim, negociais ou de outra natureza, mas que complementam as atividades que estão a cargo do Estado quanto a atos que a eles são reservados. Então, e para isso é importante que a liderança maior tome a decisão estratégica, mais real e não apenas formal, não vale a pena colocar objetivos, metas, valores lá nos cartazes que são divulgados nesses locais e não fazer desses itens realidades presentes. Ou seja, a prática do ambiente de trabalho saudável não deve ser apenas um argumento de retórica ou uma frase colocada num quadro, deve ser uma prática cotidiana. Então, como eu disse, tudo isso é ouvir as pessoas do seu ambiente laboral, é começar a colocar em prática as boas realidades que estão presentes em outros locais, é ouvir, é escutar, aliás, quem está ali para enviar boas sugestões, é ter a oportunidade de permitir que as pessoas contribuam para um ambiente melhor. Muitas vezes, um empregado que trabalha numa atividade, por estar ali no cotidiano, sabe ou tem uma prática da realidade que pode melhorar o seu trabalho, mas não tem a chance de contribuir, porque não tem essa escuta ativa qualificada como uma prática real. É combater o assédio, enfim, é tomar a decisão estratégica de fazer o seu ambiente de trabalho ser cada vez melhor. E para isto, não há uma fórmula mágica, não se muda do cotidiano, não se muda de um dia para a noite, mas é uma realidade de um horizonte a ser perseguido diariamente, desde as pequenas ações às grandes mudanças. A modernização das relações de trabalho com o uso de tecnologia e o teletrabalho trouxe mais benefícios ou mais risco à saúde dos trabalhadores? Eu diria que ela trouxe mais benefícios e mais riscos à saúde. Não há dúvida nenhuma que nenhum de nós hoje vive no mundo sem tecnologia.
Porque se não tivéssemos tecnologia, não podíamos falar à distância, não podíamos criar reuniões telepresenciais, não haveria o teletrabalho, aviões não decolariam, carros não trafegariam pelas ruas com o trânsito ordenado, não poderíamos comprar, ter acesso a mais produtos ou mais serviços. Tudo isso são facilidades que a tecnologia nos proporciona e que é o lado, digamos assim, bom da tecnologia e que deve ser esse lado valorizado, deve ser esse lado utilizado, porque está a serviço para que nós tenhamos vida melhor. Mas, ao mesmo tempo, há também o lado negativo da tecnologia, porque muitas vezes, no mundo do trabalho, a tecnologia serve para escravizar a pessoa, torná-la presa ao seu trabalho, isso gerando demandas permanentes. Muitas vezes, por exemplo, um chefe manda uma mensagem para um empregado, para um subordinado no final de semana, ou em horário fora do ambiente de trabalho, fora do horário de trabalho. Se a pessoa não responde, ele liga para cobrar a resposta e já quer a resposta imediata. E isso tem que ser observado, porque muitas vezes a pessoa que está ali sobre uma relação de trabalho, no regime qualquer que seja ele, em que a hierarquia está presente, que ela fica com receio de não responder. E responde, mas sacrificando a sua própria liberdade de não estar conectado ao trabalho. Eu falei há pouco sobre o direito à desconexão. Isso é uma realidade presente no mundo contemporâneo e que leva muitas vezes, diante da pressão exacerbada que a pessoa sofre em ambientes em que esses limites não são observados com frequência, ao adoecimento que falei há pouco, o adoecimento mental no trabalho. Então, a mesma tecnologia que liberta, ela escraviza. A mesma tecnologia que propicia o avanço, e sim, isso é absolutamente inegável, ela também gera problemas. Claro que não é uma fórmula mágica para dizer se ela traz mais problemas ou mais soluções. O que nós temos que ter em mente é algo que me parece fundamental. A tecnologia deve ser vista e utilizada como algo a serviço da pessoa humana, algo a serviço da qualidade de vida da pessoa. Eu disse há pouco que todos nós tivemos a promessa que tecnologia, com ela, trabalharíamos menos. Isso até hoje não aconteceu, porque a tecnologia propicia demandas cada vez mais frequentes, constantes, repetidas e sem observar limites muitas vezes necessários para que a pessoa tenha a sua vida privada. A pessoa tem direito ao lazer, o direito à cultura, o direito à folga no sentido literal da expressão. Então, essa tecnologia que liberta, ela escraviza, como disse eu há pouco. Então, temos que compreender que tem que haver um certo balanceamento, portanto, equilíbrio entre as demandas e o que a tecnologia propicia também de conforto em nossas vidas. Voltamos já com Cartório Contemporâneo. Ana Lúcia Lourenço é desembargadora e corregedora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Vamos conversar com ela sobre suas funções como corregedora e a importância da desjudicialização. Nesta fase de renovação, quais são seus principais objetivos como corregedora do Tribunal de Justiça do Paraná? Como assumi recentemente a Corregedoria de Justiça, no último dia 3 de fevereiro, nós temos só 60 dias aí de gestão, mas temos vários objetivos, vários projetos a serem desenvolvidos. O principal deles é a reestruturação da própria Corregedoria de Justiça. Nós solicitamos à presidente recentemente, medidas para que nós tenhamos um maior número de servidores, mais ferramentas de tecnologia, para ver o incremento mesmo na estrutura da Corregedoria. Além disso, outro objetivo principal também, que não menos importante, é a atualização do nosso Código de Normas, que é a parte regimental, que prevê ali os atos, as competências, o fluxo de trabalho das serventias do foro extrajudicial. Então, nós pretendemos ali atualizar esse Código de Normas, que faz uma década que não sofre uma atualização robusta, para criar um ambiente de segurança jurídica, tanto para nós da Corregedoria, como para os agentes delegados. Também pretendemos aí contribuir no diálogo para construir uma nova tabela de custas e emolumentos, atualizar essa tabela de custas, que se refere aí ao valor dos atos notariais e registrais, de forma que essa tabela fique mais clara, mais objetiva para o usuário, para o público,
e contemple também atos que já vêm sendo feitos há muitos anos pelas serventias e que não estão registrados nessa tabela. Essa tabela é da década de 70, né? Mais de 40 anos aí, sem nenhuma atualização. E também pretendemos aprimorar as ferramentas de tecnologia, principalmente as de inteligência artificial, para modernizar mais aí os trabalhos de correção e fiscalização junto às serventias. A senhora e a desembargadora Lídia são as primeiras mulheres a ocuparem, respectivamente, os cargos de corregedora e presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Qual a importância de alcançar tal representatividade? É uma importância que tem um valor simbólico muito grande, porque depois de 132 anos de Tribunal de Justiça, que mulheres vêm ocupar cargos de liderança, né? Nós somos 130 desembargadores e somente 21 são desembargadoras, somos 21 mulheres que representam aqui em segundo grau, né, a magistratura. E dado esse número reduzido, então era importante que as mulheres tivessem voz também junto à cúpula diretiva, né? Uma vez que tanto os magistrados como as magistradas, eles sofrem, né, os efeitos da gestão, né? Então, a gestão tem que atingir também todos os segmentos, né? E era importante como uma ação afirmativa, propriamente dita, de política de gênero, né, que mulheres possam também buscar esse espaço de liderança. Então, nossa responsabilidade é muito grande, né? Lógico, vamos aí atuar também com a colaboração dos nossos colegas homens, né, que participam também da gestão, e demais magistrados e servidores. Mas o importante é deixar um legado de que é possível, sim, que as mulheres, as demais magistradas, né, possam também ocupar esses espaços, que elas sejam estimuladas, que elas sejam motivadas a ocupar esse espaço de liderança. Uma das importantes vias de comunicação entre o Tribunal de Justiça do Paraná e os cartórios está na retomada de ações como diálogos com a Corregedoria, entre outras atividades. Como será a relação com o segmento extrajudicial nessa nova gestão? Sim, sim. Desde o início da gestão, a gente já tem promovido um diálogo constante com os agentes delegados através das suas respectivas associações. Todos aqui já vieram nos visitar. Nas correções que eu participei, já, principalmente no interior do estado, também aqui na capital, mas mais no interior do estado, eu tenho cuidado de conversar com todos os agentes delegados. Então, nós chegamos em cada cartório, é feito um trabalho de inspeção, de correção, mas eu converso, ouço as sugestões, ouço as preocupações, né? Estou aqui registrando essas impressões para construir soluções, né, que vão atingir, evidentemente, não só o usuário do serviço notarial, mas também vão atingir ali o trabalho cotidiano desses agentes delegados. E o Diálogos com a Corregedoria, que é um projeto que já vinha de outras gestões, nós vamos dar continuidade, sim, só que num outro formato. Então, nos próximos dias, nós vamos entrar em contato, inclusive com as associações. Nós pretendemos, assim, estabelecer alguns temas relevantes para ser colocados em discussão. Vamos também ouvir das associações quais os temas que elas têm interesse em debater. E vamos promover encontros periódicos, né, regionais, e por classe de serviço notarial. Dando um exemplo, vamos futuramente marcar uma reunião com os cartórios e registros de imóveis de Curitiba ou da região metropolitana. E vamos tratar nessa reunião 2 ou 4 temas que podem ser sugeridos pela nossa corregedoria, como pelo próprio agente delegado, agente registral. E ali, naquele ambiente, nós vamos dialogar sobre esses temas, vamos tentar chegar a uma conclusão comum, né? E a partir dali
editar algum ato formal que possa auxiliar na segurança jurídica desses trabalhos, né? Seja um provimento, seja um enunciado. Então, nós vamos fazer um diálogo mais nesse sentido. Não realizando palestras, só eventos, que são importantes também, mas a palestra acaba sendo um diálogo como se fosse um monólogo, né? Só um fala e os demais escutam. E esse não é o objetivo dessa ação, diálogos com a Corregedoria. É justamente possibilitar a escuta do outro, né? E a partir daí construir soluções. Então, nós vamos dar continuidade, sim, e sem prejuízo dessa ação, também a Corregedoria sempre está de portas abertas, né? Basta nos procurar aqui, agendar um horário, sejam as associações, sejam os agentes delegados, e nós estaremos aqui dispostos a ouvi-los. Muitas das nossas decisões, evidentemente, elas não vão contemplar todas as pretensões, né, dos agentes delegados. E não vão ser bem-vindas muitas vezes, né, na visão de muitos deles pode não ser a melhor solução. Mas, de qualquer sorte, antes de tomar qualquer decisão final, né, qualquer decisão administrativa, nós vamos sempre ouvi-los. Vamos sempre manter esse diálogo permanente. Qual a importância da desjudicialização para o segmento notarial e registral colaborar com o Poder Judiciário? Eu acho que a importância reside na possibilidade de o serviço notarial e registral nos auxiliar para que haja uma maior aproximação com a sociedade em demandas que são sensíveis, mas que muitas vezes o judiciário não consegue dar a celeridade, né, dar o atendimento rápido que deveria dar. Exemplificando, é o caso dos inventários, os divórcio, né, os capião, são medidas, né, que muitas pessoas buscam, que não tem um caráter de litigiosidade, que nós chamamos, né? A pessoa só busca um serviço ali para ver concluído uma etapa da sua vida ali, seja no caso do inventário, para promover, desde logo, uma partilha de bens. Uso do capião para ver reconhecido o direito de propriedade pelo uso, né, pelo tempo de posse. Então, desde que comprovado documentalmente todos os requisitos ali legais, os agentes delegados podem nos auxiliar em muito, porque isso desafoga, né, em muito o trabalho do sistema de justiça. Então, na realidade, até a gente não concorda muito com esse termo de desjudicialização. Na realidade, é uma judicialização no extra, né, no foro extrajudicial, que vem colaborando conosco. E a gente já tem obtido muitos resultados, né? Evidentemente, todas essas demandas, elas precisam de um advogado, né, seja advogado dativo ou da Defensoria Pública, ou advogado constituído, mas há, sim, a percepção de que a resposta, né, dessas demandas, né, ela é mais rápida no foro extrajudicial. Então, daí a importância que continuem, né, essas demandas continuem ocorrendo no segmento do foro extrajudicial. Gostou do programa de hoje? Você pode revê-lo por completo no canal do YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Siga a gente nas nossas redes sociais. Eu sou Eduardo Meirelles e te vejo aqui semana que vem na TV Justiça. Obrigado!